Por que seus olhos talvez brilham menos? Porque talvez hoje você tenha sonhado tão pouco, tenha desacreditado naquilo que você carregava aí dentro. Talvez quando criança, isso era muito pujante dentro de você. É sobre sonhos que nós vamos falar hoje no episódio Quase Sábio, nesta temporada. Então vem comigo, sob patrocínio de Citolab, Homeschool, Unieduc e Sapiensflix. Este é o Sapienscast, então vem com a gente. Respeitável público, chegou a hora das reflexões quentinhas no picadeiro da filosofia cotidiana. Está no ar Sapienscast, edição Quase Sábio. Quase, né? Quase Sábio. E agora, diretamente do grão dourado das ideias. Meditações com cheiro de café, servidas especialmente pra você. Com ele, Clênio Gonçalves. Sou eu mesmo, tá? Então, bora lá. Às vezes a palavra de algumas pessoas tem um peso absurdo na nossa vida. Já se deu conta de quantas coisas talvez você tenha deixado de fazer porque alguém disse que você não era capaz, que você não conseguia, que você não ia pra frente? Quantos sonhos você foi abandonando à beira do caminho, foi deixando de ter ou deixando de se esforçar para ele? Eu queria conversar um pouquinho no episódio de hoje do Quase Sábio exatamente sobre isso, porque talvez uma das coisas que eu mais tenho encontrado, seja dentro do gabinete, no escritório, nos atendimentos, seja na vida, são pessoas que aos poucos foram se conformando com a vida e com o que a vida fez deles. Sabia que talvez quando você era criança, os teus olhos brilhavam muito mais do que tem brilhado hoje? Eu não sei como esse episódio chegou pra você, mas talvez exatamente isso seja o que tu precisa escutar no dia de hoje. Sim, tu consegue. Tu pode. Não desiste não, tá? Talvez essas palavras fariam muito sentido nos momentos em que tu mais precisou, passou por uma troca de trabalho, por uma crise econômica ou por tantas outras coisas que a sua realidade já fez com que você precisasse ter, fazer ou ser. Eu tenho encontrado jovens que abandonaram sonhos incríveis porque às vezes não foi verdadeiramente apoiado por quem precisava. Eu queria que tu desse uma olhadinha ao seu redor e parasse para pensar. Quem é que te apoia? Talvez nas ideias mais absurdas que tu tem. Já parou para pensar que entre o testemunho e o fracasso só existe a diferença da persistência? Você deu conta disso? Quando você escuta o testemunho de alguém e quando você escuta a história do fracasso de alguém, talvez a única coisa que muda dessas duas histórias é o quanto a pessoa persistiu, o quanto a pessoa lutou, o quanto a pessoa batalhou para que as coisas pudessem acontecer. Dias atrás eu fui fazer dar um curso a uma empresa, uma consultoria empresarial, e fui contar a história do início das motos Honda. E por incrível que pareça, é surpreendente ver a história que passou por tantos e tantos momentos de crise, tantos e tantos momentos de superação e que hoje marca talvez a potência, e aqui na nossa realidade de Brasil, talvez a pujança do que é mais popular em motos. Se a gente olhar para aqueles brinquedos da Lego, a história é exatamente semelhante. Se nós olharmos de fato para a história de grandes empresas, todas elas começaram com um pequeno sonho e muitas dificuldades. Mas o que faz com que isso atinja o seu ápice, o seu auge, é evidentemente a persistência e o agarrar-se nos sonhos e lutar por eles. Então eu queria, neste dia e nesse episódio, te fazer uma pergunta simples e fácil. Qual sonho tu está perseguindo? Qual sonho tu verdadeiramente tem feito que o seu coração se aquecesse? Às vezes a gente está conectado demais com o celular, com a internet e acaba se esquecendo da própria vida. Talvez ao passar os teus reels, stories, você fica pensando em tantas outras coisas, ocupando a sua mente e se esquecendo de você. Então eu queria de fato te perguntar, qual foi o teu último grande sonho?
Em que você tem empreendido e colocado, depositado a sua energia, ou tem feito só mais do mesmo? Hoje eu quero falar sobre isso, sobre aquilo que faz os teus olhos brilharem, sobre aquilo que faz a tua vida encher-se de emoção, de frio na barriga e de experienciar talvez o que há de mais fantástico na vida humana. Quero fazer também uma profecia hoje. A primeira delas é: tu vai morrer. Espero que demore muito, mas vai. E, de fato, a única coisa que a gente leva da experiência dessa vida é tudo que conseguimos saborear. E se o fazemos isso, por que às vezes a gente esquece o nosso propósito e vai se conformando em viver uma vida mediana, que não é pautada por aquilo que a gente sonhava, por aquilo que a gente queria, por aquilo que aquece de verdade o coração da gente? Quantas vezes tu já esqueceu das coisas que te moveram ou que te trouxeram até aqui? Os teus sonhos talvez te deram um amor, te deram uma casa, talvez os teus sonhos te levaram para esse trabalho. E quando você chegou nele, você por inúmeras outras coisas acaba se perdendo e vai deixando de ser aquilo que efetivamente deveria ser. Eu gosto sempre de olhar para a filosofia como uma experiência profunda daquilo que podemos ou daquilo que devemos ser. Sócrates vai dizer que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E o que é isso? É entender que sonhar é o primeiro passo para pujar, para fazer, para ter vida. E de vez em quando nós precisamos fazer um balanço disso e entender se o lugar que estamos continua sendo de fato o lugar que deveríamos estar. Hoje eu quero te convidar a fazer uma reflexão. Teu relacionamento ainda tem valido a pena? O teu trabalho ainda tem valido a pena? A tua vida, como você tem levado o teu ferir nos teus encontros, o teu círculo de amizade, tem te levado de fato para o sonho que você gostaria de alcançar? Às vezes, gente, nós só nos acostumamos com o que a vida nos oferece. Às vezes somos colocados ali e esquecemos de reposicionar exatamente aquilo que está dentro da gente. Mas, de verdade, se você fizer um balanço da sua vida, o que vai restar aí? O que vai sobrar aí? O que de fato vai fazer com que o seu coração tenha e traga sentido? Nietzsche, filósofo tão famoso por falar coisas tão complexas, ele vai falar exatamente sobre que nós precisamos nos tornar aquilo que somos. Porque o mais triste, talvez, do ser humano é se olhar no espelho e perceber que a gente já não se reconhece mais. E olha que eu não estou falando isso sobre imagem. Não estou falando isso sobre os cabelos que na juventude eram mais fartos. Não estou falando sobre as rugas que começam a aparecer. Eu estou falando sobre essência, sobre propósito, sobre sonho. Tu já parou para pensar que talvez você foi se tornando tudo aquilo que você mais temia? Talvez na sua juventude, adolescência, você olhava para os teus pais e pensava assim: não quero ser como eles. Mas talvez hoje você é exatamente igual, com os mesmos defeitos, com os mesmos erros e tem uma preguiça danada de mudar a direção da sua vida. A alegria vai indo embora, os olhos vão deixando de brilhar e a gente vai se acomodando em ter uma vida mediana. O que me entristece é que nós vamos chegar no final de nossa vida e talvez lá vamos perceber que vivemos de fato uma vida rasa, medíocre, pequena, enquanto hoje nós podemos mudar a rota e a direção dela. Eu quero te fazer um convite hoje a voltar a sonhar. Lembra quando você era menino, menina? O que você queria tanto para a vida? Nós, quando crianças, temos grandes sonhos. E às vezes a gente diz assim: ah, Clênio, mas aqueles sonhos eram sonhos infantis. Eu tinha o sonho de ser médico, astronauta. Mas, colocando na mesa da realidade, existem muitos sonhos que estão ao alcance de nossas mãos e mesmo assim nós não fazemos. Talvez o sonho de conhecer um lugar específico que você tinha, mas que você foi abandonando por sonhos provisórios. Pequenos, rasos, medianos. Talvez aquele lanche que você come todos os finais de semana é o que tira a potência de conhecer aquele lugar paradisíaco que você sempre sonhou aí.
Então, eu gostaria de colocar e plantar no seu coração hoje uma frase muito importante desse episódio. Não troque o que você quer para a vida com aquilo que você quer para o momento. Não vale a pena substituir os grandes sonhos, os grandes desejos, os grandes projetos por uma paixão provisória. Quanta provisoriedade entrou na sua vida, trocando e deixando de lado aquilo que é grande, eterno e profundo. Às vezes você perdeu já relacionamentos que poderiam ser relacionamentos para a vida, porque acabou se engatando em uma festa, em um relacionamento provisório. Uma paixão ou um desejo que passou pelos teus olhos, mas que não encheu o teu coração. Hoje em dia me preocupa, porque às vezes a gente tem vivido a superficialidade dos sonhos e da vida. Eu quero falar de coisas mais profundas, de coisas que a gente pode olhar para pouquíssimas pessoas e partilhar. Quem é ao teu redor que de fato te conhece verdadeiramente? Que te conhece por dentro, sabe? Que tem a capacidade de olhar nos teus olhos e enxergar dentro de você toda a potência que ali está, toda a potência que ali tem, todo o sonho que está ali dentro. Pessoas que talvez não tenham a possibilidade de nos dar o sonho ou realizar pra gente, mas só o fato de estarem ali e pegar na nossa mão faz com que o nosso sonho seja ainda mais real. Então, eu quero hoje, no Quase Sábio, partilhar contigo que existem sonhos que não são apenas nossos sonhos, mas são muito maiores do que a gente. Eu quero trazer o nosso manual da vida. Se você conhece a Sagrada Escritura, em Gênesis capítulo 37, a gente tem um personagem bíblico que, para mim, talvez seja uma das histórias mais legais da Sagrada Escritura. É a história de José, chamado José do Egito. José tem 11 irmãos, com ele 12, e os irmãos tinham muita inveja dele. E nós poderíamos falar de José como José sonhador. Aqui no texto sagrado nós falamos das experiências de sonho de quando José estava dormindo, mas eu quero falar contigo dos sonhos que você sonha com os olhos abertos. José, ele teve alguns sonhos, não conseguiu compreender e por causa desses sonhos foi excluído, marginalizado, passou por prisão, passou pela experiência da escravidão, passou pela experiência de ser rejeitado pelos irmãos e por aqueles que não entendiam o sonho dele. Mas aquele guri que passou por tantas experiências ruins, ele nunca deixou de ser ele. E o cara que era rejeitado em sua terra se tornou depois governador do Egito. Sabe por quê? Porque quando nós falamos da experiência de sonhos, nós falamos da experiência de que existem pessoas e, acima de tudo, alguém que acredita na gente muito mais do que a gente mesmo. Se Deus colocou o sonho no teu coração, é porque Ele já deu a força necessária para que você possa realizar. Nunca esqueça disso, tá? Talvez hoje você tenha um sonho e espera que alguém olhe para ti e diga assim, vai dar certo. Então eu quero que hoje, neste episódio, você escute que Deus fala para você nesse momento. Vai dar certo. Só é necessário que você não desista. Este foi o Sapiens Cast de hoje, no episódio Quase Sábio, na nossa 3ª temporada. Eu quero que verdadeiramente você tenha a capacidade de entender e de resgatar os sonhos que talvez aí palavras malditas deixaram de lado. Nunca é tarde. Não se esqueça disso, tá? Nunca é tarde para que o seu sonho comece a virar realidade. Um beijo no seu coração, sobre o patrocínio de Citolab, Homeschool, Uneduc e Sapiensflix. Esse foi o Sapiens Cast. Um beijo no seu coração, até a semana que vem, tá? Não se esqueça, sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho, tá? Então, sonhe e não desista, porque se Deus colocou no seu coração, Ele vai te ajudar a realizar. Até mais. Tchau, tchau.
Acabou de assistir o Sapiens Cast? Não para não, tá? Tem uma oferta importante para você. Nós podemos estudar Bíblia juntos. Você quer aprender mais sobre a Sagrada Escritura? Venha para Sapiens Flix, o estudo da Palavra de Deus. Tem um curso gratuito esperando por você de introdução à Bíblia. Então, na bio ou aqui no link abaixo, você vai saber como se inscrever, tá? Vem com a gente, um curso imperdível. Vem!